Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um DDS. No DDS de hoje nós vamos abordar o que é ato inseguro, ambiente inseguro e fator pessoal de insegurança. O ato inseguro, ele tem muito a ver com a ação do colaborador. É quando o colaborador, ele deixa de atuar de forma segura, ou seja, ele deixa de usar um EPI que o protege de um risco do ambiente. Vamos dar aqui um exemplo. Digamos que o colaborador, ele retirou um óculos para fazer sua atividade na oficina. E ali na oficina ele tem um esmeril. Esse contato do ferro com o esmeril libera muitas faíscas, muitas fagulhas. Pode ser que algumas dessas fagulhas venham a cair no olho do colaborador, ou seja, deixando o colaborador cego por essa atitude de ato inseguro. É necessário que nesse trabalho o colaborador esteja com seu óculos de proteção. Veja um outro exemplo de ato inseguro. O colaborador, ele foi até o setor que distribui o EPI e retirou uma luva de vaqueta. Como muitos sabem, aquela luva de vaqueta ela é grossa, não tem sensibilidade. E ao fazer um trabalho num depósito, ou no supermercado, ele foi retirar algumas garrafas e estava trabalhando com aquela luva. O que aconteceu? Ele não tinha aderência para pegar aquelas garrafas e transportar. No meio do caminho, as garrafas escorregaram e causou acidente para as pessoas que estavam à sua volta. Um outro exemplo de ato inseguro é ele utilizar uma ferramenta inapropriada para uma atividade. Vamos dar um exemplo simples. Ele vai pregar um prego na parede. Qual que é a ferramenta correta? Isso mesmo, martelo. Só que ele viu ali mais próximo um alicate e foi pregar aquele prego com o alicate. Ao bater com o alicate, o prego veio de encontro ao seu olho, enfincando no centro do seu olho. Ou seja, não usou a ferramenta apropriada para aquele risco. Um outro aspecto é o ambiente inseguro, ou seja, tem muito a ver com o local que a pessoa trabalha. Muitas vezes, objetos deixados no meio do caminho, objetos suspensos em plataformas ou andames, com risco de cair na cabeça de um colaborador, fio sem a proteção, fio exposto com risco de choque elétrico. Por exemplo, veja o que aconteceu com esse rapaz. Ao fazer uma instalação num shopping center, ele foi fazer um reparo numa lâmpada. O ambiente, será que estava seguro? Observe a cena. Aparentemente tudo normal. Mas olhe a sua volta. Ninguém se preocupou em tirar aquele vaso. Por quê? Também ninguém se preocupou que talvez ele pudesse cair dali. Ninguém avaliou o risco. Ou seja, tinha um risco ele cair da escada, como de fato aconteceu. Então é preciso que ao fazer qualquer atividade, a gente isole a área, tire todos os objetos, coloque aquela faixa zebrada para que ninguém se aproxime. Você que trabalha com escadas, talvez você tenha segurança ao subir na escada, mas que dizer de um motoqueiro distraído, um motoqueiro que está recebendo ligação para entrega do pedido? Ele não vai estar observando, ele não vai perceber que tem uma escada à sua frente. Com o impacto da moto na sua escada, você vai ser a vítima e vai cair da escada despencando, podendo até causar morte. Veja uma outra situação. Um colaborador, ele foi fazer um reparo numa bomba, aquelas bombas de água numa cidade. Ele deixou o funcionário da prefeitura avisado que estaria fazendo essa manutenção e colocou um aviso para que não religasse a energia da bomba. Só que passado o tempo, ele trabalhando naquele local, o funcionário que foi avisado, ele trocou de turno e não avisou o outro colaborador, esqueceu, se envolveu com a atividade e esqueceu. O colaborador, vendo só aquele aviso de não religar a bomba, achou que alguém já tinha esquecido, já tinha ido embora e tinha esquecido aquele aviso. O que aconteceu? Ele religou a energia e o funcionário que estava trabalhando na bomba foi eletrocutado. O que ajudou aquele funcionário a não falecer foi que ele, ao tomar o choque elétrico, ele caiu para o lado e aí sua mão
desconectou da energia, mas ele ficou paralisado devido àquele choque. Ou até hoje ele tem sequela quanto a esse trabalho que foi realizado. Então é muito importante que você fazer uma atividade que tenha energia, seja ela hidráulica, seja energia elétrica, outro tipo de energia, você faça um bloqueio, ou seja, um cadeado que possa bloquear e ninguém ter acesso de ligar, a não ser aquele que está trabalhando ou outro colaborador que tenha uma outra chave para que possa religar junto aquela fonte de energia. E um terceiro aspecto é o fator pessoal de insegurança. Tem muito a ver com o que nós fazemos no nosso dia a dia. Por exemplo, digamos que uma pessoa foi para uma festa de casamento. Naquele dia, ele comemorou com os noivos, bebeu muito e no outro dia ele precisava trabalhar. Será que era correto ele beber naquele dia, visto que ele tinha que trabalhar no dia seguinte? É claro que não. Por quê? No outro dia, ele foi trabalhar de ressaca, foi trabalhar desatento, né? Isso traz um risco para a sua atividade, colocando a vida de outros em risco. Se ele é uma pessoa que mexe com guindaste, é uma pessoa que dirige caminhão ou que transporta pessoas, ele está colocando tanto a sua vida em risco como os demais colaboradores. Então, algo que aconteceu no seu cotidiano, o fator pessoal, ele trouxe como insegurança para a atividade da empresa. Outro aspecto do fator pessoal de segurança é, por exemplo, a pessoa que ela vem trabalhar muito preocupada com o que acontece no seu cotidiano. Digamos que ele brigou com a esposa ou brigou com algum parente e aquilo está incomodando. Com certeza ele não vai prestar atenção na sua atividade. Ao manejar ou operar uma máquina, ele pode causar risco tanto a si próprio como os outros trabalhadores. Um outro aspecto, fator pessoal de insegurança, é a pessoa, por exemplo, ter uma dívida que ele precisa pagar naquele dia e ele não consegue se desligar daquele pensamento. Ou seja, durante o seu trabalho, que é um trabalho de risco, ele vai estar desatento, vai estar despreocupado com o trabalho e aí pode causar acidente. Então esse é um fator pessoal de insegurança. Nós temos que dar muita atenção a isso porque não podemos misturar as coisas. Precisamos, se for o caso, parar nossa atividade, pedir o intervalo para o nosso chefe imediato ou para a empresa para resolver esse problema e voltar tranquilo para o trabalho. O que não podemos é trabalhar com a cabeça voltada para as coisas fora da empresa e não estar atento aos riscos do nosso trabalho, da nossa atividade dentro da empresa. Então, esses são os fatores que são investigados durante uma investigação de acidente. Ocorre o acidente, nós vamos constatar para a empresa se houve um ato inseguro, se o ambiente estava inseguro ou se foi um fator pessoal de insegurança, para que a empresa possa tomar as devidas correções com respeito àquele acidente. É muito importante que você seja um colaborador exemplar, dando atenção a esses três fatores: o ato inseguro, ambiente seguro e fator pessoal de segurança. Fazendo desta forma, você trará um ambiente mais tranquilo e seguro, tanto para você como para todos os colaboradores da sua empresa. Muito obrigado pela atenção de vocês e um bom trabalho para todos.